Galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre Karl Marx, que é a contradição social, a crítica à razão especulativa. Até agora, os filósofos não fazem senão interpretar o mundo de diversas maneiras, porém, trata-se de transformá-lo, tá? Então, esses filósofos eles interpretam o mundo de diversas maneiras. Porém, trata-se de transformar esse mundo. Filósofo, economista, homem de ação, foi criador do socialismo científico e o inspirador da ideologia comunista, chave da história no século XX. Então, Karl Marx foi filósofo, economista, ele foi um homem de ação, criador do socialismo científico, inspirador da ideologia comunista e essa chave da história do século XX. Então, o clássico da sociologia, o Karl Marx, ele é um clássico, né, da sociologia. Marxismo, fonte do marxismo é a dialética, o socialismo, a economia política. Então, a fonte do marxismo é a dialética, socialismo e economia política. A fonte do seu pensamento, o marxismo se fundamenta em 3 pilastras fundamentais. Isso aqui é importante, galera, que o marxismo ele se fundamenta em 3 pilastras fundamentais. Economia política inglesa, que vem de Hegel, economia política inglesa, socialismo utópico francês. Então, essas 3 aqui, ó, são as pilastras fundamentais para o marxismo. Influência de Hegel no método dialético. A sociedade avança no tempo, através de conflitos e contradições, por meio de formas superiores de organização, progresso histórico. Então, lembrando vocês que Hegel, ele foi o criador do absolutismo, idealismo e do absolutismo, e que essa sociedade ela avança através do tempo, dos conflitos e das contradições, que por meio destas formas superiores de organização, progresso na história. Economia política inglesa, de Ricardo Adam Smith. O valor de um produto se baseia no trabalho, que incorpora ao mesmo a quantidade e qualidade no trabalho que foi requerido na sua elaboração. Então, aqui ele fala que o valor do produto, ele baseia na força do trabalho. Então, se você vai produzir, por exemplo, uma caneta, se você produz ela prática, rápido, ela vai ficar de quantidade inferior, que não vai ser aquela quantidade, a qualidade inferior que foi requerido na elaboração, porque você planeja uma caneta para ela sair num valor e esse valor vai requerer no quê? Na quantidade, na qualidade e na elaboração desse trabalho. Então tem que ser perfeito em tudo. No socialismo utópico francês, necessidade de ir mais além da sociedade burguesa, das conquistas da Revolução Francesa através das formas sucessivas do sistema. Então, ela tem essa necessidade de ir além da burguesia, que ela vem conquistada através da Revolução Francesa, que foi Brown, Balkman e Louis Black. Nas classes sociais, as relações entre as classes são de oposição, antagonismo, exploração e complementariedade. Então, essas relações, elas se destacam pela oposição, pelo antagonismo, pela exploração e a complementariedade. Os não proprietários vendem sua força de trabalho,
os interesses de classe são inconciliáveis. Aqui, no caso, é a exploração, que é a mão de obra. Esses proprietários, eles querem o quê? Eles querem um trabalho de qualidade, né? Mas que esse trabalho fique escravo, que seja pouco remunerado, que isso se torna os não proprietários, que ele faz o que? Vender o seu trabalho. Você trabalha, 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 mas você sempre será explorado. E o seu valor do seu trabalho é sempre pouco pelo que lhe é cobrado. As classes, porém, são complementares. Uma existe por causa da outra. Isso é fato, né? Uma sempre existe por causa da outra. Por quê? Porque elas são complementares. Apesar de tudo, precisa ter o proprietário, o dono e o empregado. Então, ela é uma por causa da outra. Desde o surgimento da propriedade privada, a história do homem é a história de luta de classe. Então, desde que começou essas propriedades privadas, a história do homem ela muda. Muda por quê? Porque começa a luta por essas classes, a luta por melhor trabalho. E é o que a gente vive até hoje também, né? Voltando isso aí para os dias atuais, a gente vivencia isso aí até os dias de hoje. Exemplo, ideologia é a garantia da dominação por parte da classe dominante, tanto do proletariado, que resiste tanto pelas formas das classes dominantes. Então, isso aqui é uma ideologia, que é a garantia da dominação por parte das classes dominantes. A mudança histórica. A contradição no interior da totalidade social é o motor da mudança tanto em Hegel como em Marx. Então, tanto Hegel quanto Marx, eles têm essa mesma contradição para a totalidade social. As contradições têm lugar na esfera do pensamento. Então, todo mundo contradiz, né, sempre alguma coisa. Sempre tem alguma contradição entre alguma coisa. Arrancam na infraestrutura e se expressam em todas as esferas da totalidade social. Ou seja, as contradições com arrancar. Então, os dois, ambos, né, eles têm a mesma linha de pensamento. Aqui tem um exercício para vocês. Em termo sociológico, analise o que for correto sobre o conceito de classes. A. Sua utilização visa explicar as formas pelas quais as desigualdades se estruturaram e se produzem nas sociedades. B. De acordo com Karl Marx, as relações dentre as classes sociais transformam-se ao longo da história conforme a dinâmica dos modos de produção. C. As classes sociais para Marx definem-se, sobretudo, pelas relações de cooperação que se desenvolvem entre os diversos grupos envolvidos no sistema produtivo. D. A afirmação. A história da humanidade é a história das lutas de classe. Expressa a ideia de que as transformações sociais estão fundamentadas. Desculpa, galera. Que as transformações sociais estão profundamente associadas às contradições existentes entre as classes. Então, olha só. Segundo essa questão que está perguntando aqui, o que for correto sobre o conceito de classe. Então, sobre o conceito de classe, de acordo com a pergunta, é a letra D. Por que, professor, a letra D? Porque, segundo Karl Marx, não seriam os valores da ideia que motivaram as mudanças sociais de nosso mundo, mas sim a condição material ou a situação econômica das classes sociais, que a luta de classe seria o motor das mudanças sociais e o reflexo das diferenças matérias que se instauram no meio social. Então,
O correto é a resposta D. Galera, desculpa pelas falhas, muito obrigada. Desde já eu agradeço vocês e nesse conteúdo de hoje, vocês vão estar respondendo as questões 1 e 2 da apostila, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus.